O programa Vale a Pena está de volta à antena da Rádio Foia. Às sextas-feiras, das 19 às 21 horas, partilhamos em direto emoções, afetos e experiências de vida, sempre com um convidado de honra. Vale a Pena, às sextas-feiras, aqui na nossa rádio. Olá, então para todos, muito boa noite. 8 minutos e meio passados estão das 19 horas, 11 graus Celsius neste momento para sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019, ao programa Vale a Pena. Hoje com o fotógrafo, homem de causas, não só de causas humanas, mas também animal. Não é que nós humanos não sejamos animais, mas os animais de 2 e de 4 patas, 2 pernas e 4 patas, merecem toda a sensibilidade por parte de Carlos Filipe. Início da emissão de hoje ao programa Vale a Pena, já passam 14 minutos da hora certa. Quem me dera, a primeira proposta musical e também uma das recomendações do meu convidado de honra, Carlos Filipe, natural de Aljustrel, reside atualmente em Portimão, possui licenciatura em línguas estrangeiras, bem como formação em teatro e fotografia. Nos últimos anos, explorou as várias vertentes da fotografia, elaborando exposições coletivas e individuais de norte a sul do país, publicando trabalhos em várias revistas e colaborando com várias entidades e empresas como fotógrafo colaborador. Nestes últimos tempos, o meu convidado de honra, Carlos Filipe, tem abraçado causas ligadas às 4 patas, ou seja, aos gatos, mas em particular aos cães. E nós já cá estamos juntos com votos sinceros e renovados de uma ótima sexta-feira. A todos quantos do outro lado já estão dispostos, Carlos Filipe, a acompanhar esta nossa conversa. Ora, isto hoje vai ser engraçado. Um alentejano natural de Aljustrel e uma lisboeta arraçada aqui nesta nossa conversa. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Fátima. É um prazer estar aqui consigo. Começamos bem, não é? Ele quer estar a dar uma de intelectual. Então, sim, digamos fora que... disto é contigo, tu cá, tu lá. Até levamos beijinhos na boca do Boris e daí é verdade, e agora está-me a tratar por... Bem, eu acho que vou rebobinar, não é? Para iniciar de novo. Muito boa noite, Carlos. Seja bem-vindo ao programa Vale a Pena. Olá, Fátima, boa noite. É um prazer estar aqui contigo nesta noite para a conversa e a falarmos um bocadinho sobre aquilo que nos apaixona também. Ora, não comeces por aí, porque depois aquelas cabecinhas pensadoras lá da tua terra e da minha, e assim um bocadinho mais acima e mais abaixo, começam logo com histórias e tradições e lendas e coisas assim. E depois lá temos que ir... Justificar, vamos gastar metade da noite a justificar as coisas e não vale a pena. Não? E lá são os nossos fantasmas. Carlos, muito obrigada por teres aceito o convite, até porque quando eu, em jeito de brincadeira, digo que és um homem sensível às causas humanas e à causa animal, não fujo à verdade, mas agora numa vertente muito mais séria e honesta, tal como os animais nos merecem. A tua vida tem-se pautado sempre pela solidariedade, pelo voluntariado. Não só aos animais, que é mais recente, mas inato em ti está desde sempre este amor ao próximo. Isto corresponde à verdade. Sim, completamente. Eu desde muito pequenino que sempre me ensinaram um pouco a ajudar os outros, a estar sempre disposto a poder ajudar. Ingressei também nos escuteiros durante alguns anos, em que fazíamos muito trabalho de voluntariado, peditórios, trabalho comunitário. Também mais tarde trabalhei há alguns anos numa escola como professor, em que fazia muitas atividades a nível de solidariedade, trabalhávamos com os miúdos, sempre a dar aquela ideia de temos que ajudar os outros, nem toda a gente tem aquilo que nós temos. Fazíamos muito trabalho, principalmente no verão, desde coisas muito simples que lhe davam muito prazer, como construir bijuterias que depois iríamos vender, que normalmente seriam sempre aos pais. E o dinheiro que era angariado, o que nós fazíamos sempre era ir ao supermercado, comprávamos material escolar, que depois iríamos entregar a uma associação, entregue em primeira mão por eles, sempre, para eles também perceberem que existiam crianças como eles que não tinham a mesma possibilidade, digamos assim.
Além disso, pronto, no dia-a-dia temos sempre que há peditórios, tinha sempre aquela ideia de ir ajudar. Quando havia animais, eu ia às compras, via um peditório para animais e às vezes até me esquecia de metade das coisas que tinha para comprar, porque pensava, ok, o que é que eu posso comprar, o que é que faz falta? E sim, acho que está muito inerente em mim. O menino tornou-se homem, cresceu, esses princípios estavam lá. E agora, já nesta fase adulta, cada vez mais solidariedade é a palavra de ordem, desde que te levantas até que te deitas. Até porque adotaste o Boris como filho, não é? Sim, isto foi... a solidariedade sempre esteve presente e nos últimos anos, quando surgiu o Boris na minha vida, porque foi algo que se pensou fazer, mas existe sempre receios. Nós não sabemos como é que se processa, como é que devemos escolher um animal. Eu estava um bocadinho longe deste universo. Até que, digamos que o universo acabou por me ajudar e disse, não, tu não tens que escolher nada, nós vamos escolher por ti. E foi assim que o Boris surgiu na minha vida. O Boris foi encontrado numa madrugada, numa zona escura de Portimão. Foi encontrado por um rapaz que não poderia ficar com ele e andou porta a porta pela Praia da Rocha à procura de alguém para ficar com o Boris e foi bater à porta do local onde eu trabalho e alertaram-me, disseram-me logo, olha, podes chegar aqui para veres uma coisa que aqui está. E quando eu lá cheguei, o que eu tinha à minha espera era um cãozinho com 2 meses, embrulhado numa mantinha. E quando me foi feita a pergunta, então, e queres ficar com ele? Eu nem pensei 2 vezes e disse, eu quero. Não pensei em mais nada. Nem na logística depois? Há sempre uma logística a ter em conta antes de se efetuar a adoção. Nem tempo tivestes para pensar? É assim, eu pensei... Porque quando nós vivemos numa casa térrea, tudo é propício a que o animal tenha liberdade total. Quando vivemos num apartamento, as coisas tornam-se muito mais difíceis. Para os gatos, nem tanto, eu falo com conhecimento de causa, mas para um cão que tem que sair à rua para exercitar, não é? Ele tem que ter aquele complemento que é mais diminuto num apartamento do que numa vivenda ou numa casa que tenha um espaço onde ele tenha a liberdade total, porque é necessário, não é? Ele ter esse espaço ao final do dia ou pela manhã. Sempre. É assim, eu pensei... Pensaste nisso tudo? Eu pensei antes, porque eu tinha uma ideia de adotar um animal. Visitei várias feiras de adoção, falei com vários voluntários que depois, mais tarde, acabei por me tornar amigo deles, mas na altura falei um pouco e aquela parte que me assustava ao mesmo tempo era aquela que dizia, não, eu quero... não quero comprar um animal, quero, porque eu via-os todos lá. Carlos, agora falaste num ponto importante, no vocábulo comprar, o verbo comprar. Com tantos animais abandonados, com tantos animais maltratados e agora já com a legislação que em boa hora tardou, mas chegou para também os proteger, comprar faz na cabeça do Carlos sentido? É assim. Ou alguma vez fez sentido na tua cabeça a aquisição de um animal através da compra? Não, isso... Porque podemos adquiri-lo, não é? Adotando. Sim, comprar não. Até porque, como disseste antes, quando nós pensamos em ter um animal, temos que fazer uma série de contas, e não é só contas de acerca da comida, existe muito mais. Nunca ponderei comprar, até porque, como eu disse, comecei a ver feiras de adoção e através das redes sociais nós vemos vários apelos de animais. Já lá iremos falar de animais que ninguém quer, sim, animais que são um mote para um projeto que vai ser desenvolvido, sim, em 2019, e que são animais tal como as pessoas com deficiência de várias ordens. Do que nós possamos imaginar. Já lá iremos a falar desse projeto para 2019. Carlos,
Como é que tu te sentes quando alguém quer um Rottweiler, quer um XPTO, quer este, quer aquele, e não um cão rafeiro? E no círculo dos teus amigos, ou mesmo nestas andanças pela solidariedade, com o contacto de muitas pessoas, tu ouves, vamos à loja dos animais comprar um gato, um cão, um hamster e por aí fora. Como é que tu te sentes? Eu ouço isso várias vezes, e acho, é assim, cada um é livre de fazer aquilo que achar que deve fazer. Eu partilhar a tua opinião. A minha opinião é que existem tantos animais, mas tantos animais, de várias raças, tamanhos, basta ver o que aí está. Existem aqueles mais populares, existem os rafeiros normais. O meu Boris é o meu... Sabes que estou a ter aqui a festinhas nas minhas pernas. Ele é assim, ele é muito carinhoso. Gosta das minhas pernas, o Boris. Existe. Eu não sou a favor da compra. E o meu Boris está a destruir o estúdio. Não está nada. Eu não sou a favor da compra. Eu acho que existem demasiados animais à espera de um lar. Existem todas as espécies possíveis. Quem procura um Rottweiler, existem Rottweilers. Eu aprendi neste caminho que eu estou a fazer que as próprias raças que são abandonadas acabam por ser também sazonais, ou seja, existe um ano que é o ano do Bulldog francês, em que toda a gente quer ter um Bulldog francês, mas depois no ano a seguir começam a existir vários Bulldogs franceses que são abandonados. E foi um bocado essa realidade que eu aos poucos me fui apercebendo, e acho que não faz sentido estar a comprar animais quando existem tantos à procura de um lar. Boris, isso é uma criança, pois. O Boris quer brincar com a garrafa d'água. Não, por isso, não. Eu não sou apologista da compra. Tenho muitas pessoas que me abordam, ainda esta tarde me abordaram, que precisavam de um cão assim, com determinadas características. E eu disse, olha, eu vou ver o que é que eu consigo arranjar, vou falar com todas as pessoas que eu conheço, porque existem tantos animais, de certeza absoluta que vai existir um que entrará em acordo com aquilo que procura. É certo que existem pessoas muito exigentes, também já aconteceu, que procuram um cão que não ladre, que não faça nada em casa, que não se mexa, exatamente, porque não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, e a nossa ideia é dizer, olha, compra um cão de peluche, só tem aqueles cães de loiça, aqueles dálmatas muito bonitos de loiça que costumavam haver, porque efetivamente é uma grande aventura, e eu aprendi isso quando adotei o Boris, apesar de saber, eu sabia aquilo que ia ser, que existiam gastos, existia muito investimento de tempo, ou seja, nós perdemos uma parte grande do nosso dia-a-dia porque temos que nos dedicar a eles, principalmente quando eles são pequeninos. Eles, como eu costumo dizer, o Boris não veio viver comigo, eu é que passei a viver com o Boris. Ora, eu também digo a mesma coisa, adotei a Yeshua, que é uma gata maravilhosa. Tu dizes em jeito de brincadeira que é uma lady. É uma lady. E é uma gata muito zen, ela é muito tranquila. Não sei se é porque faz meditação também com a dona. Quando a dona está disparatada, ela está disparatada. Quando a dona está zen, ela... e os animais acabam por ser também o reflexo, não é? Como os filhos acabam por ser o reflexo dos pais, os animais, tal e qual. Para quem não gostava de gatos, e tu e o João sabem perfeitamente o amor que eu tenho e as pessoas mais próximas pela Yeshua, eu deixei de, nas vésperas de Natal, que fui buscá-la, que já passou o terceiro Natal comigo, de não fazer Natal, de não fazer aniversário, não comemorar nada, para não a deixar sozinha. E deixei, pura e simplesmente, de ser dona da minha casa e do meu espaço. Ela é que manda. Completamente, mas é mesmo assim. Mas sabes que há bastantes teorias, e a Yeshua ter chegado à minha vida, apesar de eu ter 5 babies que amo incondicionalmente e um filho parido, eu já digo às meninas que ela é a mana. Exatamente, e acaba por ser, eles cada vez mais fazem parte da família, e acho que é assim... O meu cão é especial, o meu cão não tem raça... Ai, desculpa lá, o teu cão não é mais especial que a Yeshua.
O meu cão é 5 estrelas, é o meu melhor amigo, é aquela pessoa que eu, quando chego a casa, está lá para me dar um beijinho. Já os gatos não são assim. Os gatos é quando querem, neste caso, a minha gata, quando quer o amor da dona, é ela que procura. Se for eu, nada. Não, o Boris não és tu, sou eu que mando. O Boris nisso é muito... Se for à altura de ir à rua e tudo, então ainda se torna 10 vezes mais querido. E para quem não gostava de gatos, não é? Porque comecei a trabalhar com as energias e o meu tico-teco da Yeshua e de outras Yeshuas antes da minha não batiam. E esta teve que foi ela que me adotou. E nós alteramos, sem nos darmos conta, nós alteramos o nosso comportamento, alteramos a nossa responsabilidade e, acima de tudo, os desapegos. Exatamente. Isso é também algo que nos altera, porque eu falo, por exemplo, no meu caso, eu saía muito, fazia muitos passeios e dei por mim sempre a pensar mais nele, ou seja, tudo o que é a nível de prioridades, ele passou a ser uma prioridade. A nível da comida, eu preocupo mais com a comida que ele tem que comer, com as coisas que ele tem que tomar. Até porque com o teu Boris tens que ter alguns cuidados, porque é um bebê com uma patologia que tem que estar... O meu Boris é especial. O meu Boris é especial porque faça aquilo que toda a gente diz, os cães de rua são mais resistentes. Ok, pode acontecer. No meu caso não foi assim, porque o meu Boris padece de... O meu Boris tem pele atópica, que lhe torna-se muito complicado, porque o Boris, na altura das mudas de pelo, o pelo velho cai, mas o novo não cresce, ou seja, ele fica com muitas peladas, raramente tem pelo na zona da barriga. O ideal para o Boris seria não sair de casa, não ter contacto com nada, porque qualquer contacto que ele tenha vai criar-lhe vermelhidão, vai criar problemas. Quando nós temos um cão que é podengo, que só quer correr e saltar, e praia, e corrida, e ervas, torna-se um bocadinho complicado. Então é preciso tomar alguns cuidados. A nível financeiro é muito dispendioso, porque envolve muita medicação diária, muita medicação mensal, mas é assustador se calhar para quem esteja de fora, mas no final de contas... Aquele beijinho que ele nos dá logo de manhã e o aninhar-se connosco no sofá, nós não nos lembramos dessa parte financeira porque tudo se torna tão secundário. E é nessas pequenas coisas que nós às vezes vemos o quanto nós mudamos por causa deles, porque eles dão-nos tudo. Verdadeiras lições de vida. E sem nos exigir nada em troca, a não ser a comida. Porque isso aí não há amigos para ninguém. A minha comida é a minha comida, vai buscar a minha comida e o meu Boris é... infalível. Então vamos dar atenção ao Boris, que está aqui em estúdio e que, tirando o querer brincar com a garrafinha de água, está a portar-se lindamente. Já a sua fosse assim. Mas até... e tu sabes, não é? Sim, porque já estivemos lá em casa e a Yeshua até foi muito... A minha Yeshua é uma boa anfitriã, porque já tive a Maggie a passar o Natal connosco e ela, coitadinha, anulou-se para que a visita pudesse ser rainha e senhora. Vê lá se ela não está muito bem educada. Daqui a pouco, Carlos Filipe, vamos falar das sessões fotográficas solidárias. Muito recentemente houve uma em Albufeira e ainda bem que eu também contribuí para que fosse, e acho que foi o maior número de inscrições, foi aquela. E saber qual é o objetivo destas sessões fotográficas. Normalmente, quando nós trabalhamos com o amor à causa na área do voluntariado e da solidariedade, há logo uma frase que vem à cabeça: é a angariação de fundos para colmatar A, B ou C. Vamos falar mais em pormenor daqui a pouquinho da Associação de Defesa dos Animais, a ADAP, em Portimão, do qual tu tens contribuído em muito para que esta associação seja uma associação com credibilidade. É em Portimão, mas podia ser em Monchique ou noutra parte do país. Vamos às compras. És apaixonado por música portuguesa? Eu gosto bastante de música portuguesa. Eu cresci muito a ouvir música portuguesa porque passei grande parte da minha infância com os meus avós
E nós passávamos o verão sempre com aquelas cassetes com músicas de grupos corais que se compravam nos cafés, como havia antigamente, e eu ouvia muita música portuguesa. Depois, entretanto, internacionalizei-me um bocadinho mais. Até porque a tua vertente académica leva a que ouças muita música estrangeira, muita não é? música estrangeira, que eu gosto bastante também. Vamos lá ao que nos traz de mais objetivo a esta nossa conversa e nesta primeira hora. Como é que surgiu a ideia das sessões fotográficas solidárias? Eu tenho conhecimento que efetuaste 2. Sim. Em grandes espaços. Nós aqui podemos dizer tudo. Uma foi no Retail Park. Foi no Retail Park, na loja Kiyoko, onde fomos muito bem recebidos. A equipa foi extraordinária. Foi em outubro, na altura do Dia do Animal. E depois fizemos durante 2 dias. E depois eu fiz a proposta também à Associação Pata Ativa de Albufeira, porque a aceitação tinha sido boa e eu fiz-lhes a proposta. E a Ana Castro, que é a presidente da associação, falou comigo e nós falámos de manhã e ao final do dia o evento já estava criado, o póster já estava criado e marcámos para a altura do Natal. Porque na altura do Natal existe, normalmente as adoções terminam, não há adoções por norma durante a época do Natal, para evitar as adoções por impulso. Por impulso, exatamente. E então fizemos na Kiyoko também, mas no retail de Albufeira. Imaginavas ter as inscrições que tiveste? Não, é assim. É que foi de manhã até à noite. Eu passei por lá, lembras-te que exatamente. Vinha de Faro ou de Lolé? Penso que era de Lolé, a minha vida está muito... É muito internacional, digamos assim. Eu vinha... nem era para vir, mas queria dar o meu apoio incondicional e era tanta gente que não consegui dizer, olha, estou aqui. É assim, isto foi em Albufeira foi muito, muito, muito bom também, porque a diferença é que quando nós fizemos em Portimão digamos que foi uma novidade. Ou seja, não foi As pessoas também não estão sensibilizadas para pagar uma sessão fotográfica, meia dúzia de fotografias, 10 euros. Sim. Foi isto que aconteceu. Exatamente. Mesmo assim, as pessoas preferem comprar 2 maços de tabaco, que ainda fica mais, penso eu, não sou fumadora. Sim, 10 euros, 2 maços de tabaco, um café... Pronto, já não dá para o anda bolo. Por aí. Sim, a ideia aqui foi a seguinte. Eu já faço fotografia há muitos, muitos anos. Entretanto, eu parei. Tive assim um chamamento, não sei de onde, e fui embora. Fui dar a volta ao mundo durante algum tempo. Tu queres que eu te diga quem é que fez esse chamamento? É o universo, o arquiteto do universo, não vinhas com histórias. E então eu fiz uma paragem de alguns anos, andei lá por fora, andei em vários países. Não me fales em ano sabático, porque não. Eu estou com este conceito de ano sabático aqui entalado na garganta. Não. E entretanto, quando voltei, pouco tempo depois adotei o Boris. A nível de fotografia eu estava um bocadinho parada, não sabia bem aquilo que queria voltar a fazer. Até porque tu fotografavas pessoas. Eu fotografava pessoas, eu fazia o meu trabalho maioritariamente era muito trabalho encenado, eu criava mensagens, eu queria transmitir mensagens através das fotografias, eu queria alertar para os problemas do tabagismo ou da violência doméstica, fiz trabalhos sobre violência doméstica, sobre vários temas sempre fortes. Só que eu tinha novos projetos em papel, mas não sabia o que é que eu queria fazer, porque faltava-me um pouco de inspiração. E então comecei a fotografar o meu Boris, era o meu Boris a fazer tudo aquilo que ele fazia, o meu Boris é muito expressivo, e entretanto surgiu a ideia em conversa, como é que nós poderíamos, se calhar até era giro, fazermos algo solidário utilizando as fotografias. Eu resolvi fazer isto porquê? Porque para ser voluntário é preciso ter muitas características, e eu falo disso com os meus amigos da associação e eles fartam-se de rir. É preciso ter muitos filtros, é preciso ter muita força, é preciso conseguir filtrar tudo. Eu não consigo. Eu sou uma pessoa extremamente sensível,
Eu já fiz fotografias, ainda a semana passada fiz fotografias, ninguém reparou, eu estava a fotografar e a chorar ao mesmo tempo, porque eu deixo-me levar pelas coisas, é preciso ter muitos filtros que eu não tenho. Olha agora, uma equipa formada para um projeto 2019 com meia dúzia de estarolas que cada um vai chorar para seu lado. Olha que isto... Já está a acontecer, Fátima, mas isso nós já falamos. E entretanto isto vai ser... João, ao menos que o João coloque alguma... razão no trabalho que se vai desenvolver. Não, nós temos porque coração há mais que muito. Não, nós temos uma equipa muito boa a trabalhar. Temos a nossa parte sensível, que sou eu, tu, João. Temos a parte um bocadinho mais forte a nível sentimental, que é toda a parte da associação e todas as pessoas que estão a colaborar, que nós depois já falamos. E, entretanto, eu resolvi fazer uma proposta através de uma rapariga que eu conhecia, que era de uma associação. E eu perguntei-lhe, fui direto, eu sou bastante direto, e disse, olha, uma pergunta muito simples. Vocês estão sempre a receber alimentos e doações. Vocês não precisam de dinheiro. É porque eu podia fazer, podia colocar aqui o meu equipamento de estúdio aqui na loja e por um preço simbólico as pessoas lhe recebiam algumas fotografias com o seu animal de estimação e o dinheiro ficava para vocês. O que é que vocês acham dessa ideia? É que, deixa-me só abrir o parênteses, este trabalho solidário de amor à causa animal que tu estás a desenvolver, tu falo pro bono, ou seja, a custo zero. O trabalho é realizado e o dinheiro reverte na totalidade para a associação, porque normalmente quando nós falamos, eu vou apresentar um espetáculo, eu vou fazer este trabalho no âmbito da solidariedade, há sempre quem necessite, os músicos vão, exatamente, mas sim, recebem, e isso já deixa de ser solidariedade, não é? Sim, sim, sim. Aqui não, aqui todas as receitas revertem a favor e na íntegra. Exatamente, até porque eu tenho sempre alguém da associação que está ao meu lado, que é a pessoa que me ajuda na parte da organização. Quando as pessoas chegam para fazer a inscrição, ou neste caso se houver a inscrição para fazer o pagamento, para falar um pouco sobre aquilo que nós vamos fazer, porque envolve uma certa preparação. Se essa pessoa não estiver, a pessoa chega ao pé de mim e diz, quem é que eu dou o dinheiro? E eu digo sempre, olha, dê diretamente à senhora da associação. A parte financeira não é comigo. É uma forma de nós presentearmos os outros com uma ajuda preciosa para a associação e, em simultâneo, aquecermos o coração daqueles que amamos quando oferecemos algo nosso, onde estamos. Eu e a Yeshua. Tu e o Boris. Exatamente. O João e o Boris. Qualquer dia juntamos o João com o Boris e com a Yeshua. Vai ser bonito. Vai ser bonito. Vamos acabar só o teu raciocínio relacionado com este tema, porque temos aqui um bailarico. E hoje vamos os 4 ao baile. Ok, combinado. O meu raciocínio, basicamente, fizemos a primeira sessão. Correu muito bem, foram 2 dias muito bons. Em dezembro correu ainda melhor. Nós optámos por fazer marcações porque nós começámos a publicitar um mês antes, e, ou seja, a memória podia esquecer-se. Disse, não, vamos criar aqui um compromisso. Nós começámos a fazer marcações de 20 a 20 minutos. Chegou um ponto que a Ana disse-me, passado poucos dias, Carlos, temos que encurtar porque já não tenho espaço. Eu disse, então vamos passar de 15 em 15 minutos. Vamos cortar para 10 em 10 minutos, vamos cortar na hora de almoço. Nós tínhamos uma hora de almoço que foram 20 minutos. Foi o tempo da Ana ir buscar um animal que nós precisávamos também. E foi sempre. Eu costumo brincar porque a partir desse dia eu neste momento trabalho de joelheiras. Porque eu estive o dia inteiro de joelhos a fotografar e eu disse, bom, a partir de agora eu vou ter umas joelheiras porque senão eu não vou conseguir aguentar muito tempo assim. O material que tu tens é material profissional. Sim. Se fundir uma lâmpada, se partir um tripé, é tudo material muito caro. E tu estás a trabalhar e a fazer este processo, esta doação de amor de forma solidária.
e és tu que acarretas com as despesas se isso acontecer, não é? Sim, isso aí não... Nem nunca falei sobre isso, porque se acontecer, acontece, é um risco que se corre. Não, Carlos, eu chamo esta situação à conversa porque nós, quando vamos fazer voluntariado, eu posso não ter para muita coisa, mas se for para apresentar um espetáculo de solidariedade que peça de mim, eu... posso não beber café todos os dias, posso não comer a fruta a semana inteira, mas é o dinheiro que eu coloco de combustível para ir onde quer que seja e ser útil. Este teu trabalho é um trabalho louvável. Aconteceu-me, só a título de curiosidade, na primeira sessão fotográfica, por exemplo, nós tivemos um problema a nível das extensões, porque não havia extensões suficientes. E a associação, a ADAP, foram buscar logo a correr uma extensão grande de uma série de metros. No final estivemos lá e eles queriam me dar o dinheiro da extensão. Eu disse não. Não, mas é um custo. Disse não. É uma coisa que aconteceu, a extensão fica para mim e o dinheiro... este custo foi meu, faz parte do meu trabalho, não tem problema nenhum, não vou estar a dar com uma mão para depois retirar com a outra. Já vamos falar um bocadinho, não temos aqui os elementos da associação, mas tu podes falar por eles. A Associação de Defesa dos Animais, a ADAP, em Portimão. Agora vamos mesmo fazer uma curta pausa porque temos o Departamento Comercial à nossa espera. Vamos concluir a primeira das 2 horas ao programa Vale a Pena em homenagem ao meu convidado natural de Aljustrel. Nesta hora, como convidado de honra e a aquecer os meus sentidos, Carlos Filipe, natural de Aljustrel, reside atualmente em Portimão, possui licenciatura em línguas estrangeiras, bem como formação em teatro e fotografia. Nos últimos anos tem explorado as várias vertentes da fotografia, elaborando exposições coletivas e individuais por todo o país, publicando trabalhos em várias revistas e colaborando com várias entidades e empresas como fotógrafo colaborador. Voltamos à conversa depois de anunciar o meu convidado àqueles que só agora tiveram a oportunidade de se juntar a nós. Carlos, solidariedade, voluntariedade leva a que os sentimentos estejam sempre à flor da pele. É verdade? Completamente. Sempre. E tu, que és um homem sensível, e os homens também choram? Sim, sem dúvida. E quem diga o contrário está a mentir, com todos os dentes que tenha na boca. Isto faz com que haja cada vez mais coração, até porque o amor é uma fonte inesgotável e renovável. Faz com que haja muito mais motivação para este objetivo de angariação de fundos quando se reverte em causas e para instituições do qual mostram um trabalho também feito de amor. É isso? Sem dúvida. E apesar do cansaço, como eu costumo dizer, é cansativo, claro que sim, estamos a falar de muitas horas de trabalho. E depois também os animais não são racionais, não é? Nós Sim. A uma criança podemos dizer, o bebê ou o menino não faz, não mexe e não mexe. Não, aqui não é assim tão linear, envolve muito trabalho, tanto no dia-a-dia, no trabalho que eu faço, mas principalmente nas sessões fotográficas solidárias é muito complicado porque estamos a falar de trabalho picado, ou seja, de 10 em 10 minutos muda, e existem animais que são fáceis, de fotografar, outros necessitam de algum tempo para se ambientarem, porque não me conhecem, existe a questão também de toda a azáfama que há à volta deles, e acaba por ser um desafio. E depois estão fora do mundo, não é? Sim. Há uma adrenalina que faz com que eles fiquem impacientes. Exatamente, eles ficam impacientes e, além disso, eles estão em contacto com outros animais. É porque, além de ser... É o mundo exterior, exatamente. Nós temos um cão que, se calhar, encontra 1 ou 2 cães quando vai passear com os donos e, naquele momento, ele está sentado num cenário e tem mais 10, 15 cães atrás dele, em fila. E é claro que eles têm toda a parte sensorial, têm os cheiros, têm os barulhos,
E aí torna-se um bocadinho, não diria complicado, porque não é complicado. Não diria estressante, porque dá muito, muito prazer. Acaba por ser viciante. É viciante porque cada um deles é um desafio. E principalmente quando nós terminamos as fotografias e o dono diz: eu nunca na minha vida conseguia fazer isto. Como é que você conseguiu que ele ficasse? Ele parece que está a sorrir. E eu digo: ele está a sorrir. À maneira dele, mas ele está a sorrir. É preciso saber cativá-lo. E é preciso também entender a filosofia e a forma de estar, não é? E principalmente respeitar muito o animal. Isso é o que eu estou sempre a dizer, porque uma criança ou um adulto, quando nós estamos a fotografar, nós conseguimos ver, o adulto diz: eu estou cansado, ou já chega, ou etc. O animal diz-nos disso da mesma forma, mas temos que saber captar aquilo que ele nos está a dizer. E nós ficamos cansados, ele também fica cansado. E quando ele fica cansado, sou eu que digo: olha, não vamos fazer mais, ele já não consegue mais, ele está cansado. Mas ele agora fica mais calmo. Disse: está bem, fica mais calmo, mas ele não está a ser ele próprio. Esta associação merece toda a tua credibilidade a propósito de quê? Porque há outras associações. Sim. Porquê esta? É o seguinte, isto surgiu porque o meu Boris foi, como eu expliquei, foi um rapaz que o encontrou e andou a bater de porta em porta, mas ele contactou a ADAP numa segunda-feira de manhã, penso eu, foi segunda-feira de manhã, e eu fiquei com o Boris na segunda à noite. Eu já conhecia a ADAP porque comecei a ver as feiras, mas quando adotei o Boris, nós deixamos-nos levar pelo animal, e os primeiros meses do Boris foram muito, muito intensos. Porque é a questão do ensinar, do não fazer. O Boris destruiu muita coisa, o Boris fez muita tropelia. Foi assim uma aventura muito grande. Mas depois... E mesmo através de toda essa aventura, alguma vez pensaram em desistir do Boris? Várias vezes. E aí eu sou muito sincero, e acho que todas as pessoas fazem isso. Eu falo com os meus amigos da associação e digo assim, às vezes, eu digo: Boris, eu não aguento mais, eu vou-te meter para a adoção. E toda a gente se farta de rir. Mas eu digo isto sempre. Eu digo a Yeshua, quando ela está a portar-se mal, menos bem, não mal, quando está a querer a brincadeira, mas uma brincadeira diferente daquilo que é normal, eu também lhe digo: olha, que vou levar-te à tua primeira casa. Exatamente. Como se ela entendesse. Alguma vez. Funciona. Era mais certo levarem a dona lá. Exatamente. E a ADAP surgiu porque, passado um mês, cerca de um mês, eu estava a fazer um scroll no Facebook e vejo um anúncio de um cãozinho, e eu apercebi-me que era o meu cão. Era o Boris. E eu disse: não, este cão é meu. Eu não posso. Como é que é possível? Porquê? Porque, entretanto, já tinha passado algum tempo. E então, quando eu comecei a fotografar o Boris, eu comecei a ver um pouco a nível das associações, e lembrei-me: eles foram as pessoas que ficaram encarregues de encontrar um lar para o Boris. Vou-lhes propor a eles estão aqui ao pé. Eu conheço minimamente o trabalho deles, não os conhecia muito bem, mas conhecia algumas situações. Conhecia de ouvir falar o João Ferreira, que toda a gente conhece o João Ferreira. Deixa-me dar um beijinho, enviar um beijinho ao João Ferreira e enviar um beijinho à nossa Joaninha Nunes. A Joaninha acompanhou todas as minhas dificuldades. Eu era mãe de primeira água de 4 patas. A Joana também me acompanhou a mim no início do Boris. Por isso, Joaninha Nunes, beijinho do tamanho dos miaus da Yeshua. Porque a minha Yeshua deixou de ser minha, é tua, é dos Padrinhos Humanos, é da Joana, é da tia Vitória Gomes, pronto. Sim, o Boris também tem muitos padrinhos e primos e amigos e etc. Vamos falar do Banco Solidário Animal, é uma recolha nacional de alimentos para animais, e se é nacional, o Algarve e o Alentejo estão também no banco mais próximo de nós, sábado e domingo, dias 9 e 10, nas lojas Jumbo e Jumbo Pão de Açúcar. Ajude, eles precisam de si, eles, os animais. E que imagem mais digna. Ainda dizem que o cão e o gato não se dão. Olha, eles dão-se muito bem. Eu acho que ainda vamos ser compadres, porque a minha Yeshua com o Boris, mas não, eu mais dia menos dia vou ter um outro elemento
Já soube que existia aí a possibilidade de a sua ter um irmão. Um irmão não. Eu quero que ela tenha e que sinta a responsabilidade de mãe. Porque eu sou a mãe dela, não é? A mãe humana. Por isso ela vai ter que ter essa responsabilidade. Vai correr tudo bem, Fátima? Eu sei que vai. Eu sei que vai. Foi uma dor de cabeça porque a minha casa deixou de ser casa. E ela faz as coisas mais endiabradas. Sim, mas o Boris é exatamente a mesma coisa. Até o fio da antena que vai da sala para o quarto, ela ontem, quando eu cheguei a casa, deve ter andado a fazer trapézios. Mas ela vai evoluir mais, o Boris também para mal, muito, para pior. Ora, pois. Projeto 2019. Vamos falar desse projeto, Vamos Carlos falar Filipe. desse projeto. Então, é o seguinte... Que projeto é? Como é que se chama? Então é o seguinte, desde que nós começámos esta história das associações fotográficas solidárias, nós continuamos a trabalhar com as associações, eu recebo todas as semanas, vários dias por semana, sempre que é possível, recebo muitos animais que são encontrados na rua, recebo sempre mensagens: Carlos, encontramos este animal, quando é que é possível? Encontramos este animal, quando é que é possível? E então às vezes fazemos tardes inteiras de sessões fotográficas para animais que são encontrados na rua, tanto da ADAP, também já colaboro também com a Associação Pata Ativa, também já trouxemos, são animais que nós fotografamos. E no meio de todos esses animais que nós fotografamos e que ajuda na adoção, porque os animais surgem muito, muito diferentes. Os animais têm laços, os animais têm posses e são mesmo apetecíveis, digamos assim. No meio de tudo isto começaram a surgir os animais diferentes, ou seja, eu comecei a fotografar animais que não eram os animais... Eu não sei se a palavra é convencional, são animais diferentes. Eu gosto da palavra diferente. Diferente não é uma palavra feia. É uma palavra que é uma palavra característica. E então eu conheci a Lira, que é uma cadelinha que foi adotada e que só tem 3 patas. Soube a história dela. Conheci a Dori, que é outra cadelinha adorável, só com 3 patas e que também tem uma história incrível. Conheci o Bruno, que é um gato que só tem um olho. E entretanto conheci animais surdos, animais com problemas cognitivos. E até animais com problemas oncológicos. Também tenho, já encontrei também, tenho vários casos, e sempre que eu fotografo esses animais, são animais com dono que me vão visitar e fazemos as fotografias, eu gosto muito de saber histórias, gosto de saber como é que o animal foi adotado, como é que surgiu, qual é a história, gosto muito porque é uma forma de eu me ligar. Sinto-me a mulher mais amada do mundo, porque tenho tanto... Hoje é assim. Hoje não havia homem nenhum que me desse tanto amor como este Boris. Está aí a dar beijinhos à Fátima, ele adora. Tantos. E entretanto, ele é apaixonado por mim. Ele gosta muito. Isto é um caso sério. Gosta muito de ti, é verdade. Ele tem bom gosto, é um cão com muito bom gosto. Ora, pronto. Temos aqui namoro piado. Eu comecei a ouvir as histórias e começava a contar as histórias. Olha, engraçado, surgiu-me esta situação, surgiu-me esta história. Eu não quero também estar a revelar muito sobre as histórias, porque são histórias realmente... Como dizia a minha avó, do arco da velha, digamos assim. São fantásticas. E eu tive que me segurar tanto agora quando ainda há pouco, em off, mostraste-me pela primeira vez aquilo que vai ser um projeto, e já o tinha dito e volto a fazer referência. Vai ser um orgulho trabalhar convosco. E esse vai ser provavelmente o 2º ou 3º projeto mais dignificante que eu vou dar corpo, alma e voz. Eu agradeço desde já toda a ajuda, porque sim, vai ser uma coisa espetacular. E tive que me segurar para não chorar. Isto vai ser bonito. Vai ser muito Isto bom. Vai ser bonito, sim. Olha que eu até às 21 horas tenho que manter aqui esta capa. Eu tenho aqui mais vídeos, se quiser depois mostrar, posso mostrar. Mas vamos ter depois a oportunidade de partilhar, porque vai haver a internet mais do que nunca nestes projetos. Sim. É uma das melhores ferramentas de trabalho, as redes sociais, e até porque também desde já podem conhecer um bocadinho melhor o meu convidado em www.c, um C de cão, Filipe, tudo pegado, cfilipe.pt.
Aqui há galerias de fotografias. Exatamente. Há um bocadinho daquilo que é o teu projeto no Facebook, também na página, no Instagram, no YouTube, deixa-me dizer, e a ficar em decoração disponível com a lágrima ao canto do olho e depois rios de lágrimas com este trabalho que vai dignificar. Eu não o digo por estar Sim, eu sei. São, como eu estava a dizer, são histórias que me comoveram a mim. São histórias muito bonitas, têm a sua parte mais triste, mas que terminaram muito bem. E eu disse, bom, eu não quero estar a contar só às pessoas que eu conheço, eu quero contar estas histórias a toda a gente. Toda a gente merece saber o que este animal passou, o que esta cadela passou, porque é que ela perdeu aquela pata e saber porque é que ela é tão feliz. Porque é que ele é cego? Porque é que ele é cego? Porque é que este gatinho não tem olhos? Porque é que aquele gatinho tem aquela parte da cara desfigurada? E eu acho que é importante as pessoas saberem o porquê. E saber que houve pessoas que não ligam a não ter uma pata ou duas patas ou não ter um olho e adotaram e acharam especiais. E há um testemunho do casal que a menina maravilhosa diz, quando fomos ver, ele estava com a pata... Não dava para ver que ela não tinha uma patinha. Estava sobre a pata, ou sobre as patas, e ela não sabia se ele tinha as duas patas ou ela só uma. Ela não sabia Apaixonou-se e ficou logo apaixonada e lutou muito por ela. É um caso também que vamos falar, que é uma história muito Este projeto vai arrancar quando? Este projeto, nós já fizemos grande parte dele. Este projeto tem várias vertentes. Este projeto começou muito pequenino, porque era um trabalho fotográfico. Tens consciência da dimensão que este projeto está a ter? Eu espero que tenha muita projeção, porque estas histórias merecem mesmo ser... E podem ser exemplo para outras associações. Exatamente, e para olhar para eles e saber que eu não vou virar as caras só porque ele não tem um olho, ou porque ele não tem uma pata, ou porque ele tem um problema de pele. Não... Ao conhecer aqueles animais, tudo isso é indiferente. E essas histórias começaram a surgir e eu, no início disse, eu quero fazer uma sessão fotográfica, eu quero fazer uma exposição fotográfica de animais diferentes. São animais diferentes. E começou por aí. Entretanto, eu pensei, ok, o dono vem à minha casa, vou fotografar o animal e vai-me contar a história. Porque não ser o dono a contar esta história? Então, juntámos a componente de vídeo, em que, além da exposição fotográfica que vai ser feita no final, vamos fazer episódios. Em cada episódio conta a história de um animal. Vamos ver esse animal, como é que ele era, através de fotografias e de registros. Vamos ver esse animal a ser fotografado. Vamos ver os donos desse animal a contar como é que o encontraram, o que é que passaram durante a recuperação, um pequeno testemunho sobre eles e como é que a vida deles mudou. E acredita, Fátima, que nós vamos a meio das projeções e está a ser uma coisa que me está a tirar o sono, que me está a consumir a 100% e é um sentimento de felicidade tão grande que eu ainda hoje estive com o João Ferreira, tivemos a fazer mais uns castings, digamos os castings. Porque isto não é... Porque existem casos que as pessoas não fazem ideia, as pessoas não têm ideia da quantidade de histórias que existem por aí. Eu próprio não sabia da quantidade de animais. Sabes que isto acaba por tornar-nos, em sermos humanos, muito mais generosos. Sem dúvida. Sem dúvida, porque nós damos-lhes amor e todos os animais que vêm ter comigo para fazer um trabalho, a primeira meia hora é para beijinhos e abracinhos e correrem e comerem bombons. Depois vamos começar a trabalhar, eles trabalham, pousam, depois agora vamos fazer 15 minutos de intervalo para comer uns bombons, para correr mais um bocadinho, ou se for preciso ir à rua. Porque eles são os reis, eles ali é que mandam. E nestes casos especiais, que eu fico a saber histórias, e eu penso que já ouvi de tudo. Não, eu não ouvi de tudo. Superam-te permanentemente os testemunhos que chegam... Completamente. Com este trabalho que começaste a desenvolver? Completamente. E quando eu penso que já ouvi tudo, surge mais uma história que me faz ainda ficar mais admirado, e é muito bom porque nós estamos a focar-nos
tanto na parte da imagem do animal, estamos a não dar tanta importância à parte física, mas mais à parte da beleza como um todo. E é isso que é muito importante, é ver o animal como ele é bonito. E são animais tão bonitos, Fátima. São animais lindos, são animais com os seus defeitos. Eu tiro fotografias com todos os animais com que eu trabalho e quando eles são diferentes, nomeadamente, dou um exemplo, o Bruno. O Bruno é um gato que só tem um olho, que anda de trela como um cão. É um animal espetacular. Eu sempre tiro fotos com o Bruno e tiro a foto a piscar o olho. E ficamos os dois com o olho pescado. Porque temos que abraçar as diferenças deles. E foi por aí que surgiu este projeto que eu decidi chamar Amigos Imperfeitos, em que imperfeitos desaparece. O título aparece Amigos Imperfeitos e o I e o M vão desaparecer. Ou seja, digamos que é imperfeitos com o IM entre parênteses. Porque não são imperfeitos. São diferentes. Isto é um bocadinho complicado. Crimes contra animais de companhia, denuncie a linha SOS Ambiente e Território através do número 808 200 520 ou sepna@gnr.pt. Mas se não tiver tocado lá com as novas tecnologias, se não quiser ligar 808 200 520 ou enviar a mensagem em linha SOS Ambiente e Território sepna@gnr.pt, em qualquer local, em qualquer terriola, há um posto da GNR e agora as autoridades estão cada vez mais sensibilizadas para os crimes contra os animais. Isto também foi digamos que um bico de obra para que a Assembleia da República conseguisse reunir consenso para que a lei fosse então hoje está disponível para todos nós, não é? Exatamente. Denunciarmos estes crimes, e é um crime que tem aqui um quadro penal bastante rígido. E ainda bem que tem. Eu acho que sim, porque a nível dos animais existe, eu costumo dizer, é uma frase um bocadinho feita, mas a crueldade não tem mesmo limites. E quando nós pensamos que vimos tudo, eu recebo fotografias de historiais que eu digo, não, isto não é verdade, isto é uma montagem, isto não pode ser verdade. Mas é mesmo verdade. Mas quem anda na rua e faz voluntariado na rua vê, não é? E é aí que eu aprendo muito com a ADAP, com o João, com a Mónica, que é a diretora da ADAP, com a Ana, da Patativa, porque eles são pessoas excepcionais. Eles têm uma força para ir atrás deles, para se meterem no meio dos barrancos, para saltar quintais, para salvar histórias, que eu digo sempre a eles, eu não tenho esse estofo, porque eu só ia ser um estorvo para vocês, porque iria estar sempre a chorar e estar sempre nervoso. Achas que os agentes da autoridade também merecem aqui uma palavra de apreço e agora mais do que nunca porque estão sensibilizados para esta... Porque há bem poucos anos atrás isto não era impensável. Sim, isto cresceu bastante agora nos últimos tempos e eu acho que os agentes da autoridade têm um poder muito, muito importante que nunca deve ser esquecido e as pessoas devem denunciar, devem contar com eles, porque eles ajudam bastante. Carlos, uma das coisas que mais me preocupa no verão é ver os animais abandonados à beira da estrada, e eu que de Lagos todos os dias, de segunda a sexta-feira, faço este percurso, muitas das vezes pela A22, ver os animais mortos, cães e gatos, sempre. E sem que haja uma autoridade ou sem que haja alguém que faça o levantamento dos corpos da estrada, vem um carro, passa e isto é degradante. Também tem que se começar a trabalhar e começar-se a sensibilizar para que estes alertas consigam chegar às vozes que têm o poder de decisão. Sim, tem, e eu posso dar um exemplo rápido, Fátima, que foi um caso que me chocou-me bastante, que foi, nós temos toda a parte das partilhas e partilhamos as histórias e tudo isso, mas houve um caso de um gato que estava em Albufeira, o gato estava no chão, quem olhasse para ele pensava que ele estava morto, o gato tinha feridas, estava num estado lastimável, o gato estava vivo,
o gato tinha orifícios, estava a ser comido por uma gaivota. Ninguém fez nada, Fátima. Teve que ser as raparigas da associação que tiveram que depois terminar, tiveram que o eutanasiar, mas... e é isso que estás a falar, é preciso mudar essa sensibilidade. É preciso mudar essa sensibilidade e perceber que eles sofrem mesmo, e há cada vez mais animais a sofrer, e é preciso que eles sentem e quem muita tem gente animais estará sabe... a ouvir esta nossa conversa, não estarão tão sensíveis para esta temática e deverão estar a injuriar-nos alguns, porque estamos a falar assim dos animais e quantas pessoas há em condições mais deploráveis. Mas nós não chegamos a tudo, não é? Exatamente. E quando temos conhecimento que essas pessoas também existem, lá estamos na linha da frente para ajudar. Por isso não estamos aqui a retirar ao ser humano e a colocar nos bichinhos, nos nossos quatro patas. Não, porque nós temos que dar a mesma atenção, tanto uma parte como a outra. Neste caso estamos a dedicar aos animais, há outras pessoas que se dedicam à outra vertente. Neste caso porque aqui... um ser humano sabe falar, sabe dizer onde dói, o que lhe dói, sabe ir a um centro de saúde, a um hospital, e o animal não. É diferente. É preciso ter sensibilidade para perceber o que é que se passa. Estamos a falar de cães e de gatos hoje, mas de hoje à amanhã falaremos de outros animais, tantos há por aí ao abandono. Curta pausa e o Boris, quando em vez ou de vez em quando, lá vai fazendo um cochilo, ou seja, dorme, adormece, acorda e depois faz esta cara de cãozinho abandonado, que é para ti mimos. Está bem, está, eu já te dou os mimos. A sério, preciso mesmo de um lençol, porque depois de ver a introdução ao programa Amigos Imperfeitos, que vou ter a honra de participar, e vocês não sabiam que a Telma Santos era minha afilhada, aqui com a mestria de Nuno Florindo ao piano, neste magnífico poema, no teu poema. Uma das melodias que fez alguém aqui se embalar, e quando me diz que esta voz está com tudo, não é? É muito bom. É por isso que vale a pena, sabes? Eu estar aqui desde as 9h30 da manhã, 9h30, às vezes 9h15, às vezes 10 horas que chego aqui, à sexta-feira rota, e vocês sabem em que circunstâncias é que eu tenho andado nestes últimos tempos em termos de saúde, mas ser assim uma coisa extraordinária. Isto é um crime, mas um bom crime. Zezé Camarinha, beijinhos sem creme. Beijinhos sem creme. Ora, a corrida, a tua verdadeira sensação de liberdade, é um desporto preferido. Algo que sempre consideraste importante em toda a tua área profissional, pelas várias vertentes que já fizeste, destacas desde o teatro até à fotografia, é nunca perder a tua identidade, seres verdadeiro ao que sentes e fazes. Se achares que estás a desviar do que achas que deverias fazer, preferes então parar, repensar e recomeçar de novo para não te arrependeres. O que fazemos é o espelho do que somos. É uma luta constante para nos mantermos à tona de água, sendo verdadeiros e sem nunca trair os nossos ideais. É este o destaque mais importante na área profissional, é nunca passarmos por cima de ninguém, sermos nós, dizermos o que queremos, sem magoar, com respeito, claro. Sim, está. Sempre. Eu acho que é importante, e a nível da parte, tanto na parte artística como profissional, é importante nós sermos fiéis a nós próprios, ou seja, nós sentirmos bem com aquilo que nós estamos a fazer. Já me aconteceu em algumas situações, existe aquela situação, se calhar devia fazer assim, porque assim se calhar é mais fácil, ou vou chegar mais depressa. E disse, não posso fazer isso, porque depois quando eu chegar lá, eu tenho que estar seguro, eu tenho que me sentir seguro, e principalmente eu tenho que me sentir satisfeito com aquilo que eu fiz, porque se eu não estiver satisfeito,
pode toda a gente dizer, isto é muito bom. Para mim não tem qualquer valor, porque aquilo não reflete aquilo que eu fiz. E acho que isso é muito importante, que é, acima de tudo, nós sermos fiéis com nós próprios. Também, com tudo isto, aprendestes que nada dura para sempre, o momento calmo de hoje poderá ser uma tempestade amanhã, nunca devemos acomodar-nos porque o brilho que tivemos hoje amanhã poderá desaparecer, devemos reinventar-nos todos os dias, experimentar, viver e nunca esquecer que assim como a vida estamos em constante mutação. Olha que magnífica forma de passares o teu estado de alma como exemplo de vida. Sim. És um homem de manias e defeitos? Bastantes. Tu és tão perfeccionista. Sempre. E eu não sabia que eras teimoso, porque comigo não é teimoso. Sou muito teimoso. Pois. Sou muito perfeccionista. Mas eu também não durmo com ele, por isso não sei. Eu costumo dizer sempre que sou o meu maior inimigo, porque eu não preciso que alguém diga, isto não está bom. Mas deixa estar, se a teimosia, porque eu sou o primeiro a dizer que não. Se a teimosia faz com que te empenhes em tudo o que tens em mãos, abençoada teimosia. Sim, isso aí sim. Um momento de felicidade, quando necessitavas de um carro e com a ajuda da tua tia ganharam então a montra final do preço certo. 100 euros. Adivinhem quem ficou com o carro? Fui eu. É o carro que ainda tens? Não. O meu carro infelizmente já foi há muitos anos. Eu tive esse carro durante 12 anos. Só que entretanto ele já não estava muito bem e tive que me livrar dele, mas pronto, foi o meu primeiro carro. Um café com chávena bem cheia e sem açúcar? Sempre sem açúcar. Quer dizer, não tomas banho de manhã e depois... Sempre. E vários ao dia. Eu posso dizer que devo beber uns 8 a 9. E tudo chávena cheia? Tudo chávena cheia. Jesus misericórdia. Continuar a poder usar o teu trabalho para causas nobres, a arte muda o mundo e esperas mudar muita coisa. Sim. É o teu maior desejo. Uma aventura. A ter largado o teu emprego, lá está, já falámos disso na primeira hora, e teres feito, e eu pedi, não me fales em ano sabático. A viajar pelo mundo durante meses, conhecendo países maravilhosos, desde a América à Austrália. Sozinho? Não. Estava a ver que desperdício. Eu ingressei numa companhia aérea e trabalhei como comissário de bordo, que é a melhor forma de poder viajar, conhecer os países. É uma área que me dava muito prazer e me permitiu andar por todos os continentes, inclusive passar longas temporadas na Austrália, que era um país que eu queria conhecer, com muitos animais como eu gosto, com os koalas e com os cangurus e tudo isso. E foi uma grande aventura, porque isso é uma aventura que nós fazemos aos 20 anos, não a fazemos aos 34. São Petersburgo é a cidade que destacas. Porquê? Porque é a cidade que eu quero visitar, ainda não tive a oportunidade de visitar. Pronto. Antes a minha cidade de eleição é Nova Iorque, sempre foi Nova Iorque. És alentejano, Porto Covo, sempre a praia da tua infância. Sempre. Passar as férias de verão com os teus avós no monte no Alentejo, sem sapatos, a guardar ovelhas com o teu avô e com a maior sensação de liberdade do mundo. Tu és o homem. Sempre. Mesmo, havias de ser águia. Pois, sim, eu acho que Mas sim. ainda não te cortaram as asas? Não. Mas se deixar crescer as unhas dos pés, fica lá mais fácil. Dá. Temos que brincar com as coisas. Olha, destaca uma notícia que mais te impressionou. É assim, esta semana foi aquela notícia sobre aquele assassinato que houve no Seixal, que é um assassinato no meio de muitos. Na minha zona aconteceram vários, ao longo dos últimos anos, vários casos que foram conhecidos de assassinatos e de crimes, seja o que for, tudo coincidência na violência doméstica, nos filmes e tudo isso. E o que é certo é que este ano estamos no segundo mês do ano e isto já cresceu novamente, ou seja, é uma coisa que nós temos vindo a acompanhar. Parece que vivemos numa sociedade tão fora do contexto de princípios e de valores. Sim. Que já ninguém respeita ninguém e a própria vida é algo que é banalizado. Quando um pai faz o que faz a uma criança... Sim,
e muitos casos que surgiram, parece que nós estamos no caminho certo e de repente fazemos uma pausa, rebobinamos o filme um bocadinho para trás e agora vamos andar um bocadinho atrás no tempo, porque ainda não estamos no momento de evolução que devíamos estar. E é isso que a mim me choca, e esta semana tem sido Sabes que tenho um amigo meu, o Dr. Jorge Lencastre, que é um homem subejamente viajado e que está em Timor, e diz que, sendo advogado, sendo professor de Direito, sendo formador na PJ, ele diz, e às vezes eu não gosto de ouvir e outras pessoas não gostam, mas diz assim muito duramente que gostava que houvesse leis como há no Dubai para certos e determinados casos. Isto é uma das formas mais degradantes de não perpetuar a própria essência, não é? Sim. Um pai a retirar a vida da forma como fez. Não, é muito complicado. Com o fim de semana à porta, 3 sugestões gastronomicamente falando. Olha, se não me deixaste aqui este pitel, eu as dizia. Eu não deixei, mas podíamos ir comer a seguir, porque eu tenho muitas saudades de comer uma assessora da alentejana, que é assim, dos pratos com mais... Com ovinho escalfado? Com ovinho escalfado. Para mim mal cozido, que eu gosto de rebentar o ovinho e misturar ali com o pão e com tudo, é tão bom. A leitura? Leitura é o meu livro de eleição, já me acompanha há muitos anos, são Os Crimes Exemplares do Max Raub, que é uma leitura muito simples, são pequenos relatos de serial killers ao longo do ano, numa prisão na América, em que são meras frases em que eles explicam e vem um bocadinho em contexto com aquilo que nós estávamos a falar das notícias desta semana. Este livro tem não sei quantos anos e continua atual. Porque... Ora, atual é também as minhas idas e vindas a Lolé. Mas eu amanhã estou lá. Estou lá por um outro motivo, não é? Que já fiz referência, não vou falar mais nisso. Mas depois também podemos nos encontrar para a Feira do Chocolate este fim de semana. Eu acho que era uma boa... Se não for amanhã, podemos ir a Lolé domingo. Chocolate é sempre uma boa oportunidade para nos encontrarmos e conversar. Para mim tem que ser 80% de cacau. Eu gosto de chocolate negro, sempre. Então totalmente, pronto. Mas eu também, não olhes para mim que eu tenho cor de chocolate, mas não sou nenhuma bomboca. Mas és docinha. Sou. És muito docinha. Sou. É verdade, até sou docinha. O pior é quando acabam os pacotes de açúcar. Isso aí é que já é complicado. Isto é tão complicado. Vamos às compras. Daqui a pouquinho tenho aqui Luís Gomes, um amigo meu, lá está, que ninguém acredita, mas que eu sou apaixonadíssima e ele canta e eu arrepio-me. Foi presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António durante 3 mandatos. A maior parte dos meus amigos não gosta que eu diga, mas eu sou apaixonada por este Luís Gomes e daqui a pouco, Quando Tu Me Abraças. Rádio Foia, publicidade. Ponto 1. Monchique. E para todo o mundo, através da emissão online em radiofoia.tk. Vamos ter um minutinho, eu vou dar um minutinho e meio para nos despedirmos. 5 minutos nos distanciam da hora certa. Antes de mais, Carlos, Filipe, João e Boris, vocês já fazem parte da minha família. Obrigada por me aturarem. Obrigada pelo amor que me dão. Sem pedir nada em troca, e eu espero que corresponda também da mesma forma e que vocês o sintam. Eu já não via a minha vida sem a vossa própria vida na minha existência, e quando falo na minha, claro está, na da Yeshua, e obrigada por serem estes amigos que me transportam para todo lado. E obrigada, Carlos, por trazeres tudo aquilo que é atrás, e não há dinheiro que pague. Não há peso, não há medida, não há larguras nem comprimentos. Há sim, apenas e só, os corações disponíveis, e há pessoas que ainda lidam umas com as outras sem pedir nada em troca. Tens 1 minuto e ao som de Luís Gomes, Quando Tu Me Abraças, os vossos abraços são tão bons, a sério que são.
As patas do Boris enchem-me as medidas. E os beijinhos e as lambedelas. Aquelas lambedelas é que temos que conversar. Tens então 2 minutos. Muito obrigada. Antes de mais, eu despeço-me já. Muito obrigada. É uma gratidão infinita fazerem parte deste condomínio dos meus afetos no meu coração e disponibilizares estas 2 horas para, de corpo, alma e a tua própria essência, a tua própria sensibilidade ser partilhada com aqueles que merecem, os meus ouvintes. Agora, há aqui alguns agradecimentos que queres fazer, não é? Sim, antes de mais quero deixar aqui o meu agradecimento especialmente a ti, Fátima, porque além disto que nós estamos a fazer, és uma excelente amiga, estás sempre disposta para nos ajudar. Para uma palavra amiga, para uma risada, nós ligamos para falar de uma parvoíce, e é mesmo isso que são as relações a partir deste momento. Já falámos disso várias vezes, não tem a ver com nada monetário, porque já não ligamos a isso. São os carinhos, são as brincadeiras, são os cartoons que nós mandamos nas redes sociais. E isso sim é mesmo, o dinheiro não paga estas coisas. E acima de tudo é um grande prazer trabalhar contigo, ver-te connosco neste projeto, que é um projeto do tamanho do mundo e mais 450 planetas, que isto não há medida para tudo isto, e é um prazer ter-te connosco. A nível de agradecimentos, além do teu, que é o especial, queria deixar um grande obrigado a todas as, começando pela Associação ADAP em Portimão e todas as pessoas com quem eu contacto, com a Ana da Patativa, e todas as suas colaboradoras, e principalmente obrigado também a todos os voluntários que trabalham em todas as associações do Algarve, portuguesas, estrangeiras e mesmo a nível de Portugal inteiro, porque o vosso trabalho é imprescindível e vocês são incansáveis e vocês fazem aquilo que eu ainda não tenho coragem, portanto, muito obrigado a todos. E nós vamos nos encontrando por aí, Carlos. Muito obrigada. A reciprocidade é o que faz as coisas acontecerem, na atenção, na lembrança, nos momentos, na lealdade, no carinho. É sonhar, é também fazer acontecer, é estar, é ficar. É bom demais, já não aguento mais estar com esta dor. Sem dores, me despeço desejando a todos a continuação de uma ótima sexta-feira, um grandioso fim de semana. Se der de si um pouquinho, nem que seja só um pouquinho de si aos outros, às causas em que acredita, sem dúvida que o resultado é mesmo este, é tornar-nos cada vez melhores, mesmo nos silêncios. Eu queria. Na próxima sexta-feira, o Carnaval do Odiacha já começará a mexer connosco e eu vou receber Luís Bandarra e também a Sofia Santos como convidados de honra. Beijos e abraços a todos. Até de hoje a 8 dias ou então até à próxima segunda-feira às 10h15 no programa Rota de Sol. Boa noite, são 21 horas.